livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o Senhor tem incendiado uma palavra no meu coração, e eu estava pensando exatamente o que já foi falado aqui algumas vezes. Nós estamos na última vigília do ano. Para muitos, o sentimento é que está se encerrando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E eu gostaria que você, que de repente não profetizou na vida de alguém ainda hoje, se quiser, se puder, se sentir liberdade, vira para o teu irmão e diz assim: vai dar tempo, e vai dar certo, e vai ter jeito. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter jeito. Capítulo de número 3, versículo de número 8, 9 e 10 do livro do Gênesis. E eu quero abrir um parênteses para agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, pela vida do pastor Edmilson, do pastor Daniel, dos companheiros. E eu preciso de verdade. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E graças a Deus que quando Deus me trouxe aqui para a sede do Belém, Deus me colocou sempre ao lado de pessoas boas. Eu digo que eu, muito novo, Deus me levantou para o ministério, ainda com 20 anos de idade. E Deus tem me dado o privilégio de aprender. E aqui no Belém eu tive o privilégio de sentar na frente para aprender. E aí Deus me colocou para dirigir para o pastor Josué. E é um privilégio muito grande poder servir o Senhor. Você sabe que quanto mais eu puder, eu vou fazer. Até o final. Você sabe que eu vou até o final. Quando o pastor Edmilson estava falando aqui a respeito do modelo da igreja, eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe, Deus levou agora dia 28 de setembro. 97 anos, dirigente do ciclo de oração ali na Bahia, da missão, da Assembleia de Deus. E com 20 anos eu fui pastorear igrejas. E eu me lembro que depois de 3 anos, minha mãe vinha, visitava na minha igreja. Mas depois de 3 anos, Deus criou uma situação e eu fui para o Belém. E eu recebo uma ligação da minha mãe, porque eu acredito, irmãos, que o privilégio de uma mãe é ver um filho. Eu sou o único homem de 12 irmãs. É ver um filho na igreja, pastoreando. Então, é um privilégio. E eu entendia que minha mãe já se dava satisfeita. E aí minha mãe me liga quando eu fui para o Belém, e ela disse: agora você está crente de verdade. Não estou aqui de forma nenhuma dizendo que os demais ministérios Deus não está, não é isso. Mas eu estou afirmando o modelo que Deus deu para a igreja, para a Assembleia de Deus. E no capítulo de número 3, versículo 8, 9 e 10, a Bíblia diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. O contexto desses 3 versículos que ora nós acabamos de ler narra o início da formosura de Deus. A Bíblia diz que Deus cria, faz a separação das águas e da terra, cria os animais, faz os luminares, faz as árvores do campo, planeja tudo. E dentro desse plano, Deus cria um lugar de paz, um lugar de harmonia. E aí Deus faz uma reunião, acredito que com o Espírito Santo, e diz: façamos agora o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus cria Adão do pó da terra. A ciência também explica isso. A ciência diz que a maior parte do nosso corpo contém os mesmos minerais da terra. Mas Deus olha para aquele boneco de
de barro. E diz a mesma coisa que ele diz para Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Ainda precisa de algo mais. E aí Deus sopra e traz a vida. E Deus, na sua plenitude, na sua misericórdia, Deus olha para Adão e dá para ele uma adjuntora. Dá para Adão uma mulher. Porque Deus entendia que não era bom para o homem viver só. E eu quero começar dizendo para você: nunca foi, nunca será da vontade de Deus que você viva só. O pastor que me antecedeu aqui pregando, ele disse isso, que Deus, ele preparou alguém para andar com Elias. Deus não quer que você ande só. E nós entendemos e aprendemos que quando você está em dois, quando um está fraco, o outro ajuda, o outro está mais forte. Mas a Bíblia diz que Deus coloca Adão e conversa com Adão. Fala: olha, Adão, eu te trouxe aqui para governar, para ser mordomo. Ei, Deus não te trouxe de qualquer forma. Você não é um objeto criado de qualquer maneira. Deus criou você e eu com um propósito. E de certo que o propósito de Deus foi para que sempre nós tivéssemos paz. Deus nunca quis e nunca foi da vontade de Deus que nós tivéssemos tribulações. Mas a Bíblia diz que este homem, esta mulher, ainda estando num lugar de paz, de harmonia, tem um encontro com Satanás, figurado pela serpente. E quando nós olhamos para a Bíblia, para tudo que a Bíblia diz, nós entendemos, irmãos, que Satanás, ele tem um único papel na terra, que é nos desestabilizar, que é nos desencorajar, que é nos trazer as dúvidas e as derrotas. O plano do inimigo é esse: é tirar a tua estabilização do céu. E é interessante que você vê, Satanás, ele sabe aonde coloca o pé. E ele vai até Eva e diz para Eva: olha, está vendo aquela árvore que ele falou para você não comer? É porque vocês vão ter o conhecimento, é porque vocês vão ser igual a ele. E muitas das vezes, irmãos, nós entramos em dificuldades, nós entramos em adversidades, porque nós mesmos procuramos o caminho errado, tomamos decisões erradas. Outras vezes, nós somos levados pelo diabo a tomar decisões erradas. E muitas vezes também, o próprio Deus nos leva, pastor Josué, a passar por circunstâncias, não para motivo de nos fazer morrer. E aí eu quero, de novo, abrir um parênteses, para dizer para você, que aquilo que você está passando, aquilo que você está vivenciando, não é para você morrer. Essa prova não vai te matar. O desespero da tua alma não é o teu fim. Deus está fazendo isso para que você amadureça na presença dele. Mas no contexto aqui, nós vemos que foi uma fraqueza de Adão. Adão se enfraqueceu na fé. E como o pastor bem disse aqui, às vezes nós falhamos, às vezes nós tomamos decisões e atitudes erradas. Quantas vezes Deus até nos orienta, e aquela orientação de Deus passa por desapercebido. E nessa atitude errada que Deus viu Adão tomar, Adão, quando ele participa, ele come, ele abre a visão, tem o conhecimento. E aí é onde eu quero pensar com os irmãos.
Adão vai para debaixo, atrás de uma árvore, de uma moita, como diz lá na Bahia, já com as folhas tapando a sua nudez, e ele vai e se esconde de Deus. Eu quero pensar com você, eu não sei atrás de qual árvore, nem de qual moita, e nem de qual circunstâncias você está se escondendo. Porque Adão, ele começa a se esconder de Deus quando ele não tem a capacidade e a humildade de assumir o seu erro. Ele vira e diz: olha, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele começa escondendo de Deus aí. Eu não sei qual desculpa você inventou para se esconder e correr da realidade. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não há caminho no céu, debaixo do céu, na terra, no mar, que faz você fugir dos olhos de Deus. Não há possibilidade de você se esconder de Deus. É no porão de navio, é dentro de baleia, é atrás de moita, é dentro de caverna. Os olhos de Deus estão passando. E é lamentável, eu preciso ser profeta de Deus e dizer: às vezes muita gente, pastor, está se escondendo de Deus dentro da igreja. Foi o que o pastor Edmilson estava dizendo aqui. É exatamente isso. Estão usando as igrejas para tentar se esconder de Deus. Mas de repente você olha e diz assim: mas que linha de raciocínio é esse? É porque quando nós estamos afundados no lamaçal, irmãos, nós estamos sendo ludibriados pelo Satanás. É natural uma confusão mental. E nos leva, na confusão mental, nos leva a tomar atitudes imbecis, duvidosas. E uma delas é você correr para dentro da igreja e se esconder de Deus. Mas a Bíblia diz que Adão, quando ele se esconde atrás de Eva, ele viu que não dá jeito. Ele pega Eva e corre para trás da árvore, se esconde. Mas a Bíblia diz que Deus, ele vem para conversar com Adão. Eu entendo, irmãos, que diferente de nós, Adão e Eva, ele não tinha esse convívio social. Foram os primeiros humanos a pisar na terra. Ele não tinha a inteligência e astúcia que nós temos hoje. Mas dentro daquilo que ele tinha, de certo, eles tiveram uma linha de inteligência e de raciocínio. Vamos nos esconder de Deus. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Adão, ele se esconde de Deus não por acaso. É porque no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus, quando coloca Adão e Eva sobre o Éden, ele diz: olha, vocês podem desfrutar à vontade, vocês vão viver em paz aqui. Deu o privilégio para Adão colocar nome nos animais. Adão, você vai governar sobre isso tudo. Porém, Adão, tem um detalhe: você não toca, não come, não prova da árvore do conhecimento. E aí Deus dá um veredito para Adão e diz: porque de certo, se você tocar, certamente você vai morrer. Irmãos, eu tive com minha mãe agora nos últimos 10 dias de vida dela, e eu vi o anjo de Deus aos pés do leito da minha mãe. Perguntei para ela, ela disse: meu filho, o anjo está aqui conversando comigo. Minha mãe crente, preparada, mas ela disse: eu não quero morrer. E eu vi durante 10 dias Deus consolando a minha mãe para que ela partisse. Não adianta a gente tentar se esconder daquilo que Deus já projetou para a nossa vida.
Agora imagine uma pessoa que estava despreparada, tinha feito errado, tinha tomado atitude errada. E aí eu começo a lembrar e fazer um paralelo de qual procedimento, de como nós podemos nos portar diante das circunstâncias. Adão, quando ele viu a oferta de participar da árvore, ele caiu em desobediência, ele preferiu desobedecer. Mas eu vejo um homem chamado Abraão, que quando Deus ele manda, ele bate uma ordenância para Abraão, e diz: Abraão, o que você tem aí de precioso? Abraão disse: não, eu tenho aquilo que o Senhor me deu, o Isaac. E eu fico imaginando, irmãos, eu trabalho com funerária, sepulto de gente quase todos os dias. E morrer é um negócio ruim. Ah, mas morrer com Cristo é bom. Eu acho que não é. Morrer não é bom. É bom você ir para a glória. É bom você ir, ser o último, você ir no arrebatamento. Porque minha mãe foi prova disso. Não queria morrer, estava com Cristo. Jesus, o anjo estava do lado da cama dela. Quando você vive em Cristo, você não tem medo de viver. Você só tem medo de viver quando você vive fora de Cristo. A vida só é ruim sem Cristo. A vida aqui na terra só é ruim sem Cristo. Porque se você viver com Cristo, viver não é ruim. A Bíblia diz que se você viver com Cristo, andar debaixo do esconderijo do Altíssimo, você vai caminhar debaixo da sombra. 1000 vai cair no teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que verás outra vez a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Viver com Cristo é bom. Adão, ele preferiu desobedecer, mas Abraão não. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero o menino de volta. Imagina você, irmãos. Eu quero o menino de volta, Abraão. Abraão preferiu obedecer. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para você que não tem desculpa para desobediência. E toda desobediência, ela precede a uma queda. Não tem jeito. Toda ação tem uma reação. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos pagar aqui. Você vê a pessoa que comete um crime, ele vai preso, paga a sua pena, ele sai da prisão, aceita a Cristo, mas ele carrega em si a consequência do erro aqui na terra. Aonde ele passar, que as pessoas souberem, você vai ter sempre um pé atrás, como dizia minha mãe. Você tem uma opção de escolher a obediência. Quando eu olho para Adão, eu vejo ele temendo a morte. Ele temeu a morte, irmãos, porque não tinha chance. E o plano de Satanás, a astúcia, a artimanha de Satanás foi essa: eu faço eles pecarem, porque o projeto do Criador vai terminar aqui. Simples assim. Adão, ele corre com medo da morte. Mas quando eu vou para a Bíblia, e a Bíblia é bom porque dá retorno, eu vejo Pedro numa situação igual, porque Pedro, ele estava diante de um veredito, que o rei já estava matando aqueles que andavam com Cristo, já tinha matado Tiago, e prende Pedro. Pedro vai para a cadeia, vai para a prisão. Qual que era o veredito de Pedro? No dia seguinte, era morrer. Herodes, de certo, mataria Pedro pela manhã. Mas quem tem paz com Deus dorme na prisão.
Quem anda com Deus não teme o adversário. É interessante que a Bíblia diz que da aparência do mal você tem de correr, mas do adversário você resiste. Da aparência do mal você corre, do adversário você resiste. E ele faz o quê? Fugirá de vós. Mas muita gente, desapercebida nos dias de hoje, corre para o lado do pecado, fica do lado das oferendas da vida, e quando o diabo bate o pé, ele sai correndo. Mas a Bíblia diz que se você resistir, ele vai ter que fugir de você, ele vai ter que sair da tua família, ele vai ter que sair do teu casamento, ele vai ter que sair da tua casa, ele vai ter que sair dos seus sonhos. É Bíblia. É verdade. Como está você diante da afronta, da adversidade? Está com medo? Ou está resistindo, dizendo: o Senhor é comigo ainda este ano? Porque se Deus não fizer ainda 2024, na vigília de 2025 eu vou dizer: eu ainda estou aqui. Porque se Deus ainda não fazer este ano, importa que na vigília de 2025 você venha para cá e diz: eu estou vivo, eu sobrevivi. O plano era para que eu parasse, é que eu desistisse, é que eu desanimasse, mas eu estou aqui. Aleluia. Bendito seja Jesus. Glória a Deus. Adão ficou com medo de morrer, irmãos. Adão não tinha medo de Deus mais não. Porque sinceramente, tem muita gente por aí que já aprontou tanto que perdeu a vergonha, como diz minha mãe. Adão já tinha perdido a vergonha de Deus. Ele estava com medo do veredito, da morte. E é por isso que ele morreu. Mas Pedro, quando vê a morte no dia seguinte, ele consegue dormir. E eu vou dizer para vocês só um detalhezinho. De quem segura, de quem fica firme, de quem não titubia, de quem não desanima, de quem não se afasta da esperança. Pedro dormia, algemado, sobre 2 guardas. A Bíblia diz que os portões de ferro prendiam ele naquela prisão. O anjo chega. A Bíblia diz que as algemas logo caem. Pedro vê o clarão e espanta. Talvez Pedro levanta meio que assustado, igual meu filho, que agora está dormindo até 2 horas da tarde, diz que está pouco. É essa geração que nós estamos criando. Parece que é uma brincadeira eu citar meu filho, mas não é não. Eu estou dizendo para você nessa noite: cuidado com o comodismo. Glória a Deus. Cuidado com coisas que você acha que não se importa, que não tem nada a ver. Cuidado com aquilo que está tirando você da presença de Deus e do propósito dele contigo. Aleluia. Pedro acorda talvez ali assustado e vai levantar da cama rápido. O Senhor fala assim: não, Pedro, calma aí. Rapaz, você pode pegar um resfriado, como diz o meu colega aqui, meu companheiro, eu vou usar a mesma palavra dele. Isso não está na Bíblia, eu acredito que foi assim. Calça a sandália dos pés, rapaz. Que pressa é essa? Eu estou aqui. Aí Pedro calça a sandália, vai para sair. Calma, Pedro. Rapaz, lá fora faz frio. Joga a capa nas costas, rapaz. Que pressa. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Ei, fica tranquilo. Fica em paz. Tenha pressa não. Aquilo que é seu, ninguém tira. Aquilo que Deus projetou para você, nada vai pegar. O que é seu é seu. O que Jesus falou está falado. E Ele fala, está falado. Ele manda, está mandado. Se você não ter medo de enfrentar as adversidades, para aprender e para chegar naquilo que Deus te quer, fica tranquilo que Ele vai cuidar de tudo.
E Deus está me mandando te dizer, Ele vai cuidar de tudo. Adão aqui, ele quis ser igual a Deus. Esse foi o grande erro de Adão. Mas espera aí, nós não podemos ser igual a Deus, jamais. Nós podemos ser a semelhança dele, é diferente. Paulo ele diz, seja meus imitadores como eu fui de Cristo. Esse é o máximo que a gente pode alcançar. Ei, eu não sei se você está achando que você vai ser igual a Deus. Mas seja semelhante, já está bom demais. Mas eu olho Mefibosete. Mefibosete tinha sangue real. Com a morte de Jonas, ele foi levado para a terra do esquecimento, para Lodebar. Quando o pastor estava pregando aqui, Deus falou comigo, tem muita gente que está em Lodebar. Tem muita gente que está sorrindo aqui. Mas quando sair dessa vigília, está pensando que vai voltar para Lodebar. Para a terra do esquecimento. Onde de repente você tem vivido, você tem passado, alguém disse, está vendo? Vai para a igreja todo dia, mas não vai passar disso. Não vai sair daí. Talvez essa foi a história que contaram para Mefibosete. E talvez Mefibosete, de novo a Bíblia não diz, mas eu estou conjecturando. Talvez Mefibosete contava para alguém, pastor Josué, sentado na calçada, igual lá na Bahia. Está vendo eu aqui coxo? Mas o meu pai era filho do rei. Eu tenho parte nas heranças, tem terra lá, que é do meu povo. Eu tenho sangue real. E talvez alguém olhe e fale assim, esse camarada, esse aleijado por aí. Hoje está até perigoso ficar falando aleijado, né? Mas era assim que antigamente nós fomos criados lá na roça. Esse aí, sangue real, tem não. Não tem aparência de real, de família real, não tem perna de sangue de que tem sangue real, nem fala como fala os do palácio, porque a Bíblia diz que o pai dele morreu muito cedo. Ele ainda bebeu, o acidente que aconteceu na perna dele foi consequência do susto da notícia da morte do seu avô. E aí a parteira, a ama, deixou cair o menino. E ele ficou coxo, paralítico das duas pernas. É como se alguém estivesse dizendo para você, não tem aparência. Não tem, nem parece que é. Pegar, andar com... Não vai, não tem jeito. Alguém disse para mim assim, esse aí, um dia ser pastor, pregar, tem parecer não tem jeito não. Camarada chuco, nasceu lá na roça. Não tem aparência não. E alguém talvez tenha olhado para você e dito isso, não tem aparência. Mas eu vou concluir aqui, só lembrando para você uma coisa. Um dia, começa os meninos, parece que eu preciso usar as armas que eu tenho. Eu não posso usar as armas que o pastor tem, que é um erudito que conhece. Eu tenho que usar o que eu tenho, eu sou um burito. Eu vim ver televisão, assistir televisão, ter televisão em casa com 14 anos de idade. Eu morei na roça, sem luz, no fifó, não ganho dinheiro. Foi com 14 anos que eu vim para a cidade. Então eu só tenho isso para oferecer. E vai ter paciência. E foi Deus que me colocou aqui, eu tenho convicção disso. E não tenho problema nenhum com isso. Glória a Deus. E alguém diz assim, não vai dar jeito. Mas de repente, irmãos, eu me lembro muito bem na cidade lá no interior, quando chegava alguém importante, os meninos saíam correndo atrás do carro. Vai entrando o prefeito e os meninos acompanhando. E parece que eu posso imaginar Mefibosete dizendo, olha, eu tenho sangue real, rapaz. Adão
preferiu querer ser igual a Deus. Mefibosete, ele tinha medo, talvez, ele tinha vergonha de ir até Davi e reivindicar o direito de uma terra. Porque ele sabia que Davi era o rei agora. Davi já era rei. Por mais que eu tenha sangue real, e com certeza alguém diz para ele, mas Mefibosete, porque assim, pode ter 1000 pessoas tentando te derrubar, te desencorajar, mas sempre tem alguém, como o pastor disse aqui, orando por você. Sempre tem alguém para pregar a tua mão, te suspender enquanto a batalha está acontecendo. Sempre tem alguém orando por você. Sempre tem alguém dizendo, vai, aguenta mais um pouco, segura mais um pouquinho aí, vai mais um pouquinho, segura. Sempre tem alguém torcendo por você. E talvez alguém diz para Mefibosete, Mefibosete, vai lá, rapaz, sabe por quê? O teu pai tinha muita amizade com Davi. Vai lá e conversa com ele. Porque a Bíblia diz que ele morava na casa de Maqui, em Lodebar. A Bíblia, menino, se ele tinha um menino, ele também tinha uma mulher. Eu fico imaginando, pastores, como que é isso? O camarada morava de favor, dentro da casa de Maqui. É assim, pastor? Não é? Exatamente. Pronto. Não tem problema de eu pedir ajuda para os companheiros, não. De jeito nenhum. É feio você fazer errado. Tem gente que tem vergonha de reconhecer, falar assim, eu não estou sabendo disso não, como é que é o nome do camarada? Mas não tem vergonha de sair por aí fazendo erros, desobedecendo, andando com coisa errada e dizendo que é crente. Na casa de Maqui, morando de favor, coxo. Mas de repente, alguém entra correndo na casa de Maqui, ou talvez, como se fosse da Bahia, ele estava lá na calçada. E aí, alguém entra correndo e diz, ei, está entrando os comissários do rei de Lodebar. Está vindo aí uma comitiva real. E daqui a pouco alguém olha e fala, está entrando aqui na rua. Eu queria só que você contemplasse o que Deus está fazendo no mundo espiritual nessa madrugada. E a Bíblia diz que Davi disse, vai lá, busca Mefibosete. A comida está na mesa? Ninguém senta, ninguém vai comer enquanto o menino não chegar. Parece que eu vejo as carruagens estacionando na frente da casa de Maqui. E aí alguém começa a dizer, será? Será que é? E alguém chega para Mefibosete, o rei mandou te chamar. Eu não acredito, não sei como tirar o Mefibosete, mas eu quero pensar que eles pegaram logo, foi no colo. Porque se fosse eu, pegava no colo. E eu fico imaginando Mefibosete saindo naquela porta e olhando para os espectadores dizendo, não falei para vocês? É assim que Deus vai fazer na tua vida. Para mim concluir, o plano de Satanás era extirpar, era acabar com a raça humana, com o projeto de Deus. No início, na largada. Mas Deus, diferente de nós, Ele não queima a largada. Vou te fazer entender. Vou lutar aqui para te fazer entender. Não que você seja incapaz, mas talvez eu seja incapaz de te fazer entender. Deus está me mandando te dizer que quem pensou que não ia dar jeito, vai ver que deu jeito. Quem achou que não dava tempo, vai ter que ver que vai dar tempo. Quem achou que não dava certo, Deus vai mostrar que vai dar certo. O plano era extirpar, era acabar. Adão estava esperando isso.
Satanás talvez fica de lá, sai da garupa da cobra e levanta no Éden, dizendo: vamos ver o Criador destruir com a sua criação. Porque foi ele que falou: se comer, morre. Talvez até você entrou aqui, dizendo: eu estava até orando pelo meu filho, pela minha filha. Mas essa atitude que ele tomou essa semana não é digno de perdão. Talvez você entrou aqui dizendo: eu até achei que ia dar certo esse ano, mas isso que me falaram já me desanimou. E aí, Deus se levanta no Éden e diz: Adão, sai daí, rapaz. Sai de trás dessa árvore, dessa moita. Receba o veredito. Eva, você vai sofrer a dor de parto. A minha mãe teve 13 filhos. Se fosse tão ruim, ela não tinha 13. A minha esposa teve 3. E disse que se não fosse por uma anomalia que a gente tem sanguínea, que por orientação achamos melhor não ter mais filhos, ela disse que ela teria os mesmos 13 que a minha mãe teve. A Bíblia diz que os filhos é o quê? É a herança de Deus. É esse o castigo que Deus tem para você. Deus olha para Adão e fala: Adão, você só vai ter que trabalhar, rapaz. E eu já vi um adágio popular que diz assim: trabalho não mata ninguém. Já sepultei gente de tudo quanto é jeito, mas mesmo porque trabalhou demais. Não, porque trabalhou demais não. Agora tem um detalhe: para o adversário da nossa alma, ele olha para Satanás e diz: olha, Satanás, vou te falar um negócio. Vai vir em mim, que é muito mais poderoso que você. Você vai atingir o seu calcanhar. E alguns estudiosos dizem que uma picada de cobra no calcanhar, ela é a menos ofensiva que tem. É a mais fácil de se curar. Se tiver alguém da medicina que talvez pode corrigir. Mas segundo alguns dizem isso, que quando pica, a cobra pica no calcanhar, é mais fácil de estancar. Até porque a linha de raciocínio, se alguém já viu os primeiros socorros, como você começa fazendo o primeiro procedimento quando você está no mato, você faz ali esqueci o nome que dá, que você corta a corrente sanguínea. O toniquete. Aí, então você tem mais um corpo do que eu. Puxa, faz um toniquete, dá umas pinceladas se tiver alguma coisa e espreme o sangue. Talvez seja por isso. Só que o detalhe, Satanás, você vai atingir o calcanhar, mas ele vai vir, vai pisar na sua cabeça e vai esmagar. É só isso que eu vim te dizer. Que você pensou que estava perdido, que não ia dar certo, que não ia dar tempo. E Deus só me trouxe aqui para te dizer isso. Vai dar certo, vai dar tempo, e vai ter jeito. E eu sinto, dizendo para você, jovem, está atrás, é o segundo aqui, o jovem que cantou aqui de camisa azul. Levanta-se, meu filho, tua mão. É você? Pietro? Deixa eu te falar um negócio, querido. Quando eu sentei aqui, que eu olhei para você, Jesus me disse que esses dias alguém disse para você: rapaz, você vai ficar crente. Sai disso aí, rapaz. Ó, mundão bom. Mas Deus me falou, Pedro, que se você não largar a carreira que você está, Deus vai fazer uma coisa tão grande na tua vida, que através da sua vida, Deus trará muitas almas para o Evangelho. E como prova disso, Deus derramará sobre você, por essas horas, por esses dias, uma unção nova, algo novo, uma força nova, uma renovação nova sobre a tua vida. E você vai ter mais força, igual o pão que o pastor pregou aqui, lembra? Um pão, ele andou 40 dias. E é sobre este pão
que Deus derramará sobre a tua vida, Pedro, por essas horas, que você vai passar e vai atingir aquilo que Deus tem para você.